Você vai acompanhar aqui na TV Mulheres Jornalistas uma reportagem especial sobre educação fiscal. Esse é um tema que está presente em diversos âmbitos da sociedade e é muito importante entender o que é esta tributação, onde ela está presente e por que ela é cobrada. O custo dos tributos está presente em praticamente toda atividade econômica. Quando compramos alguma coisa, no salário que recebemos, nos serviços que contratamos ou até mesmo na própria produção da riqueza nacional. Em uma analogia simples, seria o preço que os cidadãos pagam pela saúde, educação, segurança, pelo asfalto, pela limpeza das ruas, enfim, pela civilização. Vamos trazer aqui de forma simples tudo o que você precisa saber sobre a educação fiscal. Você sabe o que é imposto? Como o próprio nome já indica, é algo que é obrigado. O imposto é um tributo obrigatório cobrado pelo governo. Isso quer dizer que é um valor que você paga e contribui para custear as despesas administrativas do Estado. O não pagamento pode gerar multas e até uma punição legal. Ao olhar por esse lado, até parece algo ruim. Mas se você pensar, sem a cobrança de impostos, nenhum país no mundo conseguiria desenvolver serviços e benefícios para a população. É como se você estivesse investindo no governo para que ele possa cuidar dos seus serviços básicos, ou até mesmo manter patrimônios públicos em conservação. A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo. Virou um patrimônio histórico da cidade. E graças aos impostos, o governo consegue manter o local em funcionamento. Esse é só um dos exemplos. O Brasil possui diversos patrimônios que são custeados pelo governo. E entender isso é de extrema importância como cidadão. A educação fiscal é um conjunto de ações educativas que tem como objetivo possibilitar a compreensão da função socioeconômica dos tributos e como eles podem ser usados em benefício à sociedade. O objetivo da educação fiscal é formar cidadãos capazes de compreender a função social dos tributos, entender a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, estar motivado para o exercício da cidadania plena. Além disso, entendendo os conceitos fiscais, é possível saber todos os impostos e tributos que devem ser pagos, contribuindo para que a regularidade de empresas e pessoas físicas com a receita fique em dia. Os tributos têm várias funções, talvez a mais sensível e a primeira delas é o custeio daquilo que a gente chama os direitos, das pessoas, o custeio dos serviços públicos, da educação, da saúde, da segurança pública, da mediação estatal dos conflitos, enfim, da proteção ao meio ambiente, da proteção às pessoas, a integridade física, das pessoas. Então, o custeio das atividades estatais, da previdência pública, enfim, o custeio das atividades estatais é essa primeira função e mais importante dos tributos, além dessa função, eles têm também uma função distributiva. Essa hoje no Brasil não está sendo atendida. Na maior parte dos países ela é atendida. Na medida em que cada pessoa paga conforme a sua capacidade contributiva, ou seja, conforme a sua capacidade econômica, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada. Quando os sistemas tributários se organizam assim, eles contribuem para reduzir as desigualdades na sociedade. Você recolhe de todos, conforme a sua capacidade econômica, e depois distribui na forma de serviços públicos, conforme a necessidade. Abrir uma empresa ou oferecer um serviço envolve uma série de etapas e obrigações. Uma dessas regras é o pagamento de tributos, que varia muito de caso para caso e regime tributário. Estar ciente de quais impostos devem ser pagos, seus valores,
quando são cobrados e como funciona o pagamento é extremamente importante. Por isso, a educação fiscal é um pilar fundamental para quem deseja ter seu próprio empreendimento. Dessa forma, o contribuinte está atento a todos os pagamentos que serão feitos, evitando cobranças indevidas. É importante lembrar que a educação fiscal é essencial para todos, independente de terem ou não um negócio próprio. Se você é contratado em uma empresa, por exemplo, é interessante conhecer os impostos que a companhia pode recolher. Além disso, entendendo como os impostos funcionam e para onde são destinados, é possível cobrar do Estado e das prefeituras os serviços para os quais os valores são destinados, mantendo a sociedade funcionando com organização. Um exemplo muito significativo é a confusão que muitos empreendedores fazem com a diferença entre cupom fiscal e a nota fiscal eletrônica. Essa confusão ocorre porque os conceitos são parecidos, mas é preciso entender as suas diferenças e como eles são utilizados hoje em dia. O cupom fiscal informa apenas os principais dados da transação, como informações da empresa, local, data e horário, quantidades e descrições das mercadorias, valores e formas de pagamento. Já a nota fiscal deve conter todos os dados da transação, como o CNPJ da empresa, endereço da empresa, data da operação, valor do produto ou do serviço, impostos recolhidos, dados do cobrador, inscrição estadual ou municipal. Quando eu fui efetivada e recebi meu primeiro salário e me deparei com aquele enorme rombo na minha conta, eu não entendia para onde estava indo todo aquele valor que eu achei que eu ia receber. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre educação fiscal e entendi o quanto é importante as pessoas entenderem quais são os descontos que vem na folha e para onde vai o seu dinheiro e qual o retorno que você tem disso. E aí eu acredito que tanto as pessoas, os funcionários, quanto as empresas precisam entender e deixar claro, porque é um enorme benefício que a gente recebe no meio de tudo isso. E hoje, depois de um ano contratada e estudando e pesquisando sobre isso, eu entendi que todos os descontos que eu recebo na minha folha, eles voltam para mim de uma forma ou de outra. Uma empresa tem uma série de deveres fiscais. Para a empresa ou trabalhador autônomo, iniciar suas atividades e emitir notas fiscais é muito importante para entender sobre os principais impostos pagos e, dessa forma, manter a regularidade fiscal. Entre os principais tributos cobrados atualmente estão o IRPJ, o CSLL, o PIS/PASEP, COFINS, ICMS, ISS e CPP. O IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Esse é o imposto cobrado sobre o rendimento das empresas, recolhido pela Receita Federal e exigido para todas as pessoas jurídicas, com o valor sendo definido de acordo com o regime tributário. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro. Esse tributo representa uma contribuição social e acompanha o sistema tributário estabelecido para o recolhimento do IRPJ. A taxa atual é de 9% para as empresas, com exceção das instituições financeiras de seguro privado e de capitalização. O PIS/PASEP, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O PIS/PASEP é uma contribuição federal de caráter social, que tem como objetivo angariar fundos para o pagamento do abono, seguro-desemprego e participação na receita dos órgãos e entidades. As pessoas jurídicas são as contribuintes. COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. O COFINS é uma contribuição federal que incide sobre o valor do que a organização fatura, cujo objetivo é permitir a Seguridade Social. As pequenas e microempresas optantes do Simples Nacional não precisam pagar essa contribuição. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. O ICMS, imposto mais conhecido pela população, é um tributo de competência dos estados e que incidirá sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e algumas prestações de serviço.
o ISS, Imposto sobre Serviços. Para saber o que é ISS, basta compreender que é um tributo municipal e que incide sobre a prestação de serviços variados, tanto para empresas quanto para trabalhadores autônomos. Assim, as empresas que prestam serviços de qualquer natureza devem realizar essa contribuição. A alíquota do ISS varia conforme cada município. No entanto, o valor mínimo é de 2%. E o máximo de 5%. A consciência sobre os tributos tem grande importância na vida do cidadão, não só no aspecto do pagador de impostos, mas também daquela pessoa que acompanha e cobra a correta aplicação dos recursos e, por fim, uma pessoa que cuida do bem público, do patrimônio da sociedade. Esses três aspectos, eles são fundamentais na formação da nossa consciência cidadã e, mais que isso, da nossa boa convivência em comunidade. Pessoas que contribuem, que acompanham os recursos, o emprego, o gasto público e pessoas que cuidam daquilo, do patrimônio que é de toda a sociedade. Esses são os fundamentos da cidadania fiscal. Todos os tributos arrecadados formam a base de financiamento dos serviços prestados pelo Estado brasileiro. Esses serviços são, por exemplo, o SUS, o atendimento do SUS, seja o atendimento hospitalar, seja a vacinação universal, as escolas, a educação pública, em escolas infantis, ensino fundamental, médio até a universidade, os centros de pesquisa, a assistência social, a segurança pública e muitos outros serviços difusos aí que nós usufruímos diariamente na nossa vida em sociedade. Então, o recurso das grandes empresas, ele está junto com os recursos arrecadados dos impostos que incidem sobre o consumo, a renda do trabalho, eles formam o bolo tributário que financia serviços para todos os brasileiros. Para saber para onde vão os impostos e como o seu dinheiro está sendo usado, existe um espaço de promoção da transparência pública que tem o objetivo de facilitar o acesso do cidadão em um único local. As informações a respeito de projetos e ações relevantes para o controle social, que é o Portal da Transparência. Ele pode ser acessado pelo site www.portaltransparencia.gov.br. O portal tem foco nas questões transversais do Executivo Federal, mas para uma boa participação da sociedade é necessário também ter acesso a informações peculiares, detalhadas dos diferentes órgãos e conhecer o que se passa nos estados, municípios e nos outros poderes. Outra forma de saber quanto o Estado arrecada de imposto é pelo site impostômetro.com.br. Lá você pode saber quando cada capital arrecadou de impostos municipais. Mas a educação fiscal vai além dos impostos e contempla tudo que envolve o mundo fiscal, os direitos do cidadão e do contribuinte, além de seus deveres. Por isso é importante compreender algum de seus conceitos principais. Vamos começar pela base de cálculo, que é o valor instituído pela lei, usado de acordo com a moeda corrente, que determina o fato jurídico que será tributado do contribuinte ou responsável. Alíquota. A alíquota é a fração ou percentual da base de cálculo que é destinada ao Estado, tomado possível a quantificação do tributo. O CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, código numérico responsável por identificar uma operação e de onde ela vem. Por meio do CFOP, é possível saber se uma operação é estadual, interestadual ou do exterior, e até mesmo se é de entrada ou saída. É uma forma de manter o controle sobre transações e operações. O Código de Situação Tributária, o CST,
é um código utilizado para identificar a tributação pelo ICMS, de mercadorias e serviços. São utilizados conforme a origem das mercadorias, se nacional ou estrangeira, e de acordo com as regras a que elas se sujeitam para o recolhimento do ICMS. Esta informação consta nos documentos fiscais de entrada e saída discriminados, respectivamente, em cada produto do documento fiscal. O Código de Situação das Operações no Simples Nacional, CSONS, é um código utilizado para identificar a tributação pelo ICMS de produtos e serviços. O CSOSN deverá constatar na nota fiscal de produtor eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica e cupom fiscal eletrônico. O NCM é o código da nomenclatura comum do Mercosul. Este código é utilizado para emissão da nota fiscal eletrônica, obrigatório para toda e qualquer mercadoria que circula no Brasil, que deve ser informado no preenchimento da nota fiscal e outros documentos de comércio exterior. O SINTEGRA, Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, é o sistema central que concentra informações do contribuinte e as repassa para os fiscos estaduais, ou seja, a Cefaz, Secretaria da Fazenda e a Receita Federal. Certificado digital. Basicamente, um certificado digital é um arquivo eletrônico que contém dados que identificam pessoas, físicas ou jurídicas, no mundo virtual. Ele serve para assinar digitalmente documentos evitando o deslocamento físico e ter acesso a sistemas eletrônicos, como de órgãos públicos na internet, como Receita Federal e INSS. Também comprova a identidade em sistemas virtuais integrados para realizar atividades profissionais de várias categorias. O documento auxiliar de nota fiscal eletrônica é uma representação legível e simplificada da nota fiscal. O DANF é um documento impresso com as principais informações da nota fiscal eletrônica. Para falar disso, obrigações tributárias a gente divide em principal e acessórias. E as obrigações principais seriam de pagamento do tributo, né, nos seus diversos âmbitos. Aí temos âmbito federal, estadual e municipal, né, dos fiscos. E as obrigações acessórias são aquelas que o contribuinte tem que realizar, que vão dar base para o seu recolhimento dos impostos, né, dos tributos. No caso do Estado, nosso principal imposto é o ICMS, que é um imposto sobre consumo, né, incide então sobre os produtos, e a emissão do cupom fiscal de consumidor, nota fiscal de consumidor eletrônica, é importante para toda a cadeia do recolhimento do imposto. Ainda que nós tenhamos mecanismos diversos para fazer o recolhimento, para cobrar o imposto do contribuinte, é importante essa participação da população no momento em que compra um produto, pedir a nota fiscal. Temos um programa aqui no Rio Grande do Sul, que é a Nota Fiscal Gaúcha, que envolve uma série de outros programas e a pessoa simplesmente tem que pedir a inclusão do seu CPF para participar de todos esses programas. Estará dando um auxílio ao Estado do Rio Grande do Sul para que tenhamos maior arrecadação, mais emprego e renda dentro do Estado. O que é a sonegação fiscal? Em termos simples, a sonegação fiscal consiste no ato deliberado de omitir informações para não pagar os impostos previstos pela legislação, o que é crime. A sonegação fiscal no Brasil e no mundo, especialmente no setor corporativo, é elevada, porque as empresas querem aumentar sua margem de lucro. Outro argumento de quem sonega diz respeito à sensação de pagar os impostos em vão.
Isso porque boa parte dos recursos arrecadados pelo governo em tributos é destinada ao funcionamento da burocracia estatal e ao pagamento da dívida pública, sem falar na fatia que é perdida no ralo da corrupção. Mas a sonegação, além de criminosa, é contraproducente. Isso porque, para compensar as receitas que não chegam aos cofres públicos devido à sonegação, muitas vezes o governo acaba aumentando ou criando ainda mais impostos. Isso alimenta um ciclo vicioso no qual o governo reduz sua capacidade de implementar políticas públicas e o setor empresarial é mais onerado e desestimulado a investir. A sociedade perde. Quando se fala de sonegação, estamos falando na parte do contribuinte em primeiro lugar. O contribuinte de fato é o consumidor, mas o contribuinte de direito, aquele que vai recolher o tributo, é a empresa, enfim, que está fazendo aquela comercialização. O que acontece? Ao não pedir um documento fiscal, aquela saída de mercadoria poderá não gerar o recolhimento do tributo. A mesma coisa acontece se a pessoa, em outros âmbitos, né, no âmbito federal e até municipal, vai a um médico, por exemplo, e não pega nenhum recibo, né, ou nenhuma nota, se for clínica, etc., do seu atendimento. Aquilo não vai gerar um imposto de renda, por exemplo. Então, a parte principal em relação ao consumidor é pedir o documento fiscal. E o contribuinte, né, que age adequadamente, ele recolhe todos os seus impostos na forma que a lei prescreve. Isso dá um retorno para a população em segurança, educação, saúde, né, que é o que o Estado precisa. E a sonegação ela vem dificultar a competição econômica com aqueles que recolhem o tributo normalmente. Por isso, a atuação do fisco é importante para evitar essa sonegação, que é um crime, né, e assim deve ser considerado e tratado pelo fisco, enfim, pelas autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público. E nessa reportagem pudemos entender um pouco sobre como a educação fiscal é de extrema importância para todos, principalmente aqueles que planejam empreender e desenvolver projetos próprios. O mundo fiscal é muito grande e aqui abrimos as portas para você começar a se envolver nas questões que envolvem os tributos. Para aprender ainda mais e ver outras reportagens, é só acessar o site www.mulheresjornalistas.com.